Desde o início do mundo, as pessoas costumam dividir-se em grupos. Cada grupo defende as suas ideias e faz as suas escolhas de vida. Isso faz parte do livre-arbítrio que Deus nos deu. Porém, é bom compreendermos que as melhores escolhas são aquelas que nos levam ao encontro de Deus. Sei que tendes liberdade, mas o melhor é fazer a vontade de Deus. Queridos filhos, chegará o dia em que tereis que escolher entre aquilo que é verdadeiro ou aquilo que é falso. Caminhais para um futuro de grande confusão espiritual. Amai e defendei a verdade. Vós sois do Senhor, e somente a Ele deveis seguir e servir. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Abri vossos corações à luz do Senhor. Ele vos ama e vos espera de braços abertos. Sede fiéis ao Evangelho e ao verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Hoje, a confusão espiritual é imensa, e a divisão entre as pessoas está cada vez maior. É constante o surgimento de novas seitas, inclusive seitas satânicas. Também é grande o grupo de pessoas que não acreditam na existência de Deus. Até mesmo dentro do catolicismo, nós encontramos grupos distintos de pessoas que divergem em suas opiniões. Cada grupo defende as suas ideologias de acordo com os seus interesses. Os progressistas defendem a inversão de valores. Os conservadores preservam a sagrada tradição. Pode haver grande variedade de grupos, porém, só existe duas opções: ou você escolhe Deus, ou o demônio, o bem, ou o mal. Simples assim. Não existe meio termo. Um grupo de pessoas acredita verdadeiramente em Deus, observa as suas leis e segue a doutrina ensinada por seu Filho Jesus. Esse grupo de pessoas são os verdadeiros católicos, que, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, receberam o dom do discernimento. Através desse dom, conseguem compreender o que realmente está acontecendo com a Igreja de Cristo. Escolhem como objetivo de vida o caminho que os leva ao paraíso, que foi oferecido por Jesus, quando ele passou por todo o Calvário, venceu a morte, ressuscitou e abriu a porta do céu para todos aqueles que verdadeiramente acreditam em Deus e obedecem aos seus mandamentos. O céu é oferecido a todos, porém, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Com base nas Sagradas Escrituras, serão escolhidos apenas aqueles que acreditam em Deus, observam as suas leis e as colocam em prática. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Deus nos deu o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas, mas Jesus nos ensinou que só entrará no reino dos céus aqueles que fazem a vontade de Deus. Ou seja, aqueles que, por livre escolha, não obedecem às leis de Deus e não seguem a doutrina ensinada por seu Filho Jesus, não herdarão o reino de Deus. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Portanto, as leis de Deus são bem claras. Até mesmo pessoas com o mínimo de inteligência têm capacidade para compreender que Deus não aprova o pecado. Mas, o que é considerado pecado para Deus? A própria Bíblia nos dá essa resposta de uma forma bem simples e compreensível, sem usar metáforas ou enigmas. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. E, para onde vão as almas das pessoas que se deixaram enganar pelo demônio? Então, Jesus dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E, onde fica esse lugar? Que o Papa Francisco diz que não existe. A Bíblia nos ensina que eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Portanto, a fornalha ardente é um lugar onde haverá choro e ranger de dentes, e não um lugar onde haverá festas e orgias, como pensam alguns ignorantes. A fornalha ardente é um lugar, e não um estado de espírito, como ensinam os adeptos à teologia da libertação. A terra é um lugar, o céu é um lugar, o purgatório é um lugar, o inferno é um lugar, porém, cada um em dimensões diferentes. Mas são lugares, e não estados de espírito. Acreditem. Deus existe. E o demônio também. Faça sua escolha. Ainda há tempo.